Em uma Londres cinzenta e sombria, Jane, de 18 anos, se vê dividida entre o brilho da fama e a escuridão de um amor destrutivo. Ela conhece John Barry, o gênio por trás dos icônicos metais de James Bond 1, homem cujo poder e prestígio a seduzem tanto quanto seu talento. Mas por trás da promessa de um conto de fadas, esconde-se a realidade de um relacionamento marcado por egoísmo e infidelidade. Enquanto seu pai, um militar à moda antiga, a alerta sobre o perigo, Jane mergulha em um amor que a levará por um caminho de traição e desespero. Após o divórcio, sozinha e mãe, a jovem inglesa torna-se uma figura solitária em uma Londres que já não a reconhece. De coração partido e à deriva, o destino a leva a Paris, onde um novo encontro mudará sua vida. Serge Gainsbourg, o homem que a transformaria não apenas em musa, mas também em lenda. O som dos instrumentos de sopro reverberando na sala de concertos, a melodia preenchendo cada canto da cidade, parecia como se o próprio vento a tocasse com a mesma paixão do compositor que regia a orquestra. Londres, 1965. A capital britânica estava no auge, numa era em que a música reinava suprema e as estrelas da indústria brilhavam mais do que nunca. John Barry, o arquiteto por trás dos temas épicos de James Bond L, era um homem que não apenas compunha, mas criava mundos. Para muitos, seu nome era sinônimo de poder, de um fascínio que ia além da música. Uma atração por um homem cujo gênio o havia colocado no topo. Mas Jane, ainda uma jovem com suas ilusões intactas, não sabia que esse brilho tinha um preço. Aos 18 anos, a vida de Jane Birkin era marcada por um anseio por algo mais. Ela crescera, imersa na cultura britânica, repleta de luz e sombra. A vida em Londres era vibrante, mas sua própria existência parecia um eco abafado em meio ao clamor. Filha de um homem rigoroso e protetor, uma figura militar à moda antiga que via o mundo através de um senso de dever que frequentemente entrava em conflito com os desejos da filha, Jane se via dividida entre seu amor pela liberdade e as expectativas da família. Sua vida até então fora simples, sem extravagâncias, sem a presença constante do glamour que cercava a elite artística. Mas isso estava prestes a mudar. Foi numa festa exclusiva num hotel de luxo que ele a conheceu. John Barry, com sua presença imponente, caminhou em sua direção como se fosse o próprio centro do universo. Era difícil não notar como o salão se esvaziou com sua chegada, como as conversas cessaram quando ele entrou. Um homem de olhar penetrante, cujo rosto parecia marcado pelos vestígios de seu próprio sucesso e talvez de sua solidão. Naquele instante, Jane sentiu o ar ficar denso. Tudo o que ela sabia sobre a vida parecia insignificante em comparação com a magnitude da figura à sua frente. Ele era um homem que não só conquistara o mundo com suas composições, mas também dominava todos os espaços que ocupava. A magia de seu talento a envolveu, e Jane, sem perceber, caiu na armadilha de sua sedução. John a observava com uma mistura de curiosidade e superioridade. Jane era apenas uma jovem desconhecida, mas algo em sua inocência e ar distante o intrigava. Sem as pretensões das estrelas às quais ele estava acostumado, Jane se apresentava como genuína, sem qualquer desejo de impressioná-lo. Ela o via como uma figura admirável, um homem cujas composições transcendiam a própria arte, e embora o percebesse como reservado, algo em sua presença inevitavelmente a atraía. Barry, por sua vez, também encontrou algo peculiar na jovem. Era como se ela não estivesse ali para ser conquistada, algo que, em seu mundo repleto de admiradores e seguidores, ele considerava revigorante. Ela era diferente. Eles se entreolharam por um segundo, e o resto do mundo pareceu desaparecer. As palavras fluíam com facilidade. Jane, embora um tanto intimidada, não pôde deixar de admirar a maneira como ele falava sobre música, como descrevia a criação por trás de cada nota, como seus olhos brilhavam quando falava da perfeição na arte. Para ele, a música era tudo. E Jane logo percebeu que Barry não era apenas um homem. Ele era uma força da natureza, um gênio que possuía o poder de cativar aqueles ao seu redor, não apenas com seu talento, mas com sua própria presença. O amor não estava no ar. Ainda não. Mas havia algo mais poderoso. Uma atração indescritível. John Barry não era apenas um músico famoso. Era um homem cuja sombra obscurecia o cômodo em que ela estava. Jane se sentia apenas mais uma peça em um jogo que não entendia, mas algo dentro dela ansiava por fazer parte daquele mundo. O luxo, a fama, o poder,
Tudo o que seu pai a ensinara a rejeitar, sua vida até então tinha sido simples. Mas aquele homem lhe prometia algo mais. O aviso não demorou muito para que isso acontecesse. Durante semanas, seu pai, um homem de princípios inabaláveis, insistiu para que ela se mantivesse longe dele. Ele é um homem que não sabe amar Jane. Ele só vai te ver como mais um troféu, repetia ele. O velho leão da marinha, um homem endurecido por anos de disciplina, via Barry como um predador, um homem cuja fama e sucesso não poderiam estar livres de corrupção. Para ele, homens como John Barry eram apenas sombras, figuras vazias que se alimentavam da admiração alheia. Ele não é o tipo de homem com quem você deveria se envolver, dizia ele a ela. Mas Jane não conseguia parar de pensar nele. O brilho nos olhos de John, o jeito como sua mente funcionava, como ele compunha música como se fosse a própria linguagem da alma humana. A atração que ela sentia por ele não era apenas física. Era um fascínio pela maneira como John dominava seu mundo. Como tudo girava em torno dele. Como ele havia conquistado o direito de existir naquele espaço exclusivo onde outros só podiam sonhar em entrar. Era como um mundo paralelo, um que ela ansiava explorar, mesmo sabendo que também poderia destruí-la. Num ato de rebeldia, numa necessidade de escapar aos limites impostos pelo pai, Jane decidiu continuar o relacionamento. O fascínio de John não era apenas físico, mas também mental. Jane queria fazer parte daquele mundo, mesmo sem saber o quanto perderia no processo. Em sua mente, uma imagem romântica do amor começou a tomar forma. Ela pensou que, se pudesse estar com ele, tudo mais desapareceria. Os medos, os avisos, as vozes que lhe diziam que aquilo não estava certo. A história de Jane e John não era simplesmente a de um romance jovem e apaixonado, mas sim a de uma mulher que, ao se aproximar do fogo, não sabia a altura que as chamas alcançariam. Naquele exato momento, ao escolher seguir seu próprio caminho, o destino já começava a moldá-la. Sedução, música, poder, todos os elementos se alinharam para criar uma ilusão de amor que estava prestes a desmoronar. O relacionamento de Jane com John Barry era marcado pelo brilho, pela promessa de uma vida diferente, mas, lá no fundo, as primeiras dúvidas já começavam a brotar. E, no entanto, essa dúvida só intensificava seu fascínio. O amor, em sua forma mais pura, nunca fora o que Jane imaginara. Mas esse mesmo amor se apresentava como uma oportunidade de escapar das amarras de sua vida. John Barry era tudo o que ela pensava querer. E, ainda assim, o preço desse fascínio, embora ainda invisível, estava prestes a se revelar em toda a sua crueza. A jovem inglesa se viu presa numa teia de sedução, cativada por um homem cujo poder parecia ilimitado. Mas os sinais de alerta, aquela sombra de dúvida, já começavam a aparecer, embora Jane ainda não estivesse pronta para encará-los. O som do vento entrava pelas janelas do luxuoso apartamento londrino onde Jane e John moravam. Apesar do esplendor da cidade, o brilho que outrora envolvera o casamento começava a se dissipar como o eco de uma melodia que já não se ouvia. Jane sentava-se junto à janela, contemplando as luzes da cidade, mas sua mente não conseguia parar de remoer o que havia acontecido. O casamento, que a princípio parecera um sonho realizado, agora se desfazia a um ritmo alarmante. John e Jane casaram-se impulsivamente, movidos pela paixão e pela magia de um amor que parecia eterno. O dia do casamento, com Londres a seus pés, parecia o início de uma vida a dois, uma história que todos admiravam. O príncipe da música e a jovem princesa do cinema. Contudo, por trás da fachada, algo começava a deteriorar-se. Ao longo dos primeiros meses de casamento, Jane começou a notar mudanças sutis em John, mas seu coração se agarrava à esperança. O homem que conquistara seu coração não era apenas um músico de sucesso, mas também um homem com uma vida interior repleta de contradições. A princípio, o casamento de Jane e John parecia um sonho. Os jantares suntuosos, as viagens, os encontros com outras celebridades, tudo tinha um ar de conto de fadas. Jane era a jovem esposa que acompanhava o marido ao centro do mundo, a um universo onde a fama e o poder ditavam as regras. Contudo, enquanto a cidade se iluminava com as luzes do sucesso, algo em seu relacionamento foi se apagando aos poucos. John passava mais tempo no estúdio do que com a esposa. Telefonemas em horários estranhos,
Sessões de gravação intermináveis e dedicação constante à música tornaram-se rotina. Jane o observava de longe, perdido em seu próprio mundo, enquanto ela permanecia sozinha na opulenta sala de estar de sua casa, cercada por luxos que não podia desfrutar. A princípio, não deu muita importância. Imaginou que tudo fazia parte do preço de ser casada com um gênio. Mas, com o passar do tempo, a solidão em sua própria casa começou a pesar muito sobre ela. O primeiro sinal foi quando Jane o viu chegar em casa tarde numa noite comum, com um cheiro estranho nas roupas. Não era perfume feminino, mas havia algo perturbador na maneira como ele a evitou naquela noite. A princípio, ela pensou que fosse imaginação sua, que fosse a pressão de estar sempre rodeado de pessoas e obrigações que o havia distraído. Mas a verdade logo chegou aos seus ouvidos de uma forma que ela não pôde ignorar. A traição, como um veneno que corrói lentamente, infiltrou-se em sua vida. John estava tendo um caso. Jane não descobriu por acaso ou por ciúme infundado. Foi um simples deslize durante uma conversa. A princípio, ela se recusou a acreditar. Não podia ser verdade. Ele a amava, não é? Tudo tinha sido tão perfeito, tão deslumbrante. Como poderia seu marido, o homem que conquistara seu coração, estar mentindo para ela? Mas a realidade não podia ser ignorada. O nome de uma mulher, uma amiga deles, saiu de seus lábios, e tudo em que Jane acreditava desmoronou. John a havia traído. E a pior parte de todas era que ele parecia não se importar. Jane tentou confrontá-lo, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ele não se desculpou, nem demonstrou qualquer remorso. John simplesmente deu de ombros, como se nada tivesse acontecido. Para ele, a música e seu mundo eram tudo o que importava. E Jane, por mais que ele a tivesse amado no início, não era mais sua prioridade. O amor que antes fora tão vivo e vibrante havia se transformado em uma sombra. A distância entre eles aumentava cada vez mais, e Jane se viu presa em uma gaiola de vazio emocional. O que se seguiu foi uma série de dias cinzentos, onde os sorrisos se tornaram frios e as conversas constrangedoras. Cada vez que John chegava tarde em casa, cada vez que ela o esperava sozinha, a dor se tornava mais insuportável. Ela implorava para que ele ficasse, para que voltassem a ser como eram antes, mas suas promessas eram vazias. John falava de sua música, do que ela significava para ele, e Jane começou a entender que nunca fora mais do que uma musa em sua vida. Ela não era seu amor, era seu acessório, seu troféu. O distanciamento emocional aumentava a cada dia que passava. Enquanto John afundava cada vez mais em sua obsessão pela música e em seus próprios vícios, Jane era consumida por uma angústia que não conseguia compartilhar. O homem que outrora a cativara, agora a rejeitava com sua indiferença. O casamento, que antes parecera uma promessa de felicidade, tornara-se uma paródia de conto de fadas, com Jane presa em um castelo vazio, cercada por luxos que não conseguiam preencher o vazio em seu coração. A sensação de abandono era mais difícil do que qualquer outro tipo de traição. Jane percebeu que o homem que amava não estava mais com ela, nem fisicamente nem emocionalmente. Seus toques haviam se tornado frios, suas palavras vazias. A ideia de estar casada com um homem tão profundamente egoísta, preso em seu próprio mundo, a devastava. Apesar da riqueza, da fama e do prestígio que ele lhe oferecia, tudo o que ela queria era o retorno do amor que compartilharam, o retorno de um homem que a amasse e não a usasse como um acessório. Com o passar dos meses, a desilusão foi tomando conta de Jane cada vez mais. A brutalidade do abandono emocional era mais dolorosa do que qualquer infidelidade física. John, embora fisicamente presente, não era mais o homem que ela conhecera. O casamento estava se desintegrando diante de seus olhos e Jane se viu à deriva, sem saber o que fazer ou para onde se virar. A ideia do divórcio, embora dolorosa, começou a tomar forma em sua mente. O casamento, que começara com a promessa de um grande amor, acabou sendo uma mentira, uma ilusão que se desfazia a cada dia. Jane, presa no vazio, começou a questionar seu próprio valor. Se o homem que amava não a enxergava, quem a enxergaria? O amor havia desaparecido, e com ele, a chama do que um dia fora uma vida repleta de sonhos e esperanças. O fim do casamento estava próximo, mas Jane ainda não sabia disso. As cicatrizes da dor já estavam gravadas em sua alma, e o pior ainda estava por vir. O sol de Londres filtrava-se pelas cortinas, mas não iluminava o coração de Jane. A cidade, outrora um refúgio vibrante,
agora parecia sombria e vazia. Cada canto da sua casa servia como um lembrete da mentira que se escondia por trás de sorrisos forçados e luxos vazios. O eco da traição crescia cada vez mais alto como uma melodia dissonante da qual ela não conseguia escapar. Jane não podia mais ignorar. Era uma tarde chuvosa quando tudo desmoronou. Ela tinha saído para fazer compras, tentando se distrair da crescente angústia que sentia em um casamento que havia se transformado em uma rotina fria e distante. Ao retornar, encontrou uma carta sobre a mesa do hall. Uma carta que havia esquecido ali na pressa de sair. Jane a abriu, sabendo lá no fundo que algo estava errado. A carta não era para ela, mas o nome que viu no canto a fez estremecer até os ossos. Um John Barry estava escrito com a caligrafia de uma mulher que lhe parecia familiar, uma amiga próxima, alguém que ela considerava amiga. Um frio na espinha a dominou enquanto seus dedos tremiam ao segurar o envelope. Ela não precisava abri-lo, mas abriu. As palavras escritas na carta não deixavam margem para dúvidas. John estava se encontrando com ela, sua amiga, enquanto ainda era casado com Jane. Tudo o que ela temia se confirmou naquele pedaço de papel. A revelação foi como uma adaga perfurando seu peito. Ela não só havia mentido para si mesma, como vivia uma mentira que John havia cuidadosamente alimentado. A traição não veio apenas de fora, mas de alguém que lhe fora tão próximo, alguém que compartilhara sua vida, suas risadas e agora sua dor. A amiga de Jane, a mulher que ela considerava parte de seu círculo íntimo, era a mesma mulher que havia dormido com seu marido. Aquela descoberta foi como uma explosão dentro de Jane. O amor, que antes era tudo o que ela conhecia, desintegrou-se em questão de segundos. O futuro que ela imaginara, as promessas de um casamento feliz, desmoronaram como um castelo de cartas. Naquele instante, tudo o que ela fora deixou de existir. Jane estava perdida. Sua mente tentava compreender a magnitude do que acabara de descobrir, mas tudo parecia irreal. A traição de John, o engano, a humilhação, nada disso fazia parte do mundo em que ela acreditava viver. John chegou logo depois, como se nada tivesse acontecido. Seu rosto exibia a mesma indiferença com que a ignorava há meses. Jane não conseguiu conter as lágrimas. O peso da traição era insuportável, e tudo o que ela mantivera em silêncio por tanto tempo veio à tona em uma torrente de angústia. Ele, por sua vez, parecia quase impassível. As palavras que trocaram eram como facas afiadas. Não houve desculpas, nem remorso. Apenas desculpas vazias, o reconhecimento de uma infidelidade que já não importava. Por quê? Foi tudo o que Jane conseguiu perguntar, com a voz embargada pela dor. A resposta de John foi tão fria quanto o resto de sua postura. Porque é o que eu faço, porque eu quis, e porque eu nunca fui capaz de te amar do jeito que você esperava. Essas palavras duras e diretas foram o golpe final. Jane entendeu então que nunca fora mais do que um objeto em sua vida, uma figura decorativa que não importava o suficiente para ser verdadeiramente amada. Ele nunca a considerara nada além de um acessório, um troféu em seu mundo. O casamento que começara como um sonho transformou-se num pesadelo ao qual Jane não conseguia mais se agarrar. A dor era tão intensa que parecia esmagá-la, mas havia também algo mais profundo, uma faísca de lucidez em meio à tempestade. Era hora de encarar a realidade. Não havia volta. Ela não podia continuar vivendo num casamento sem futuro. A decisão estava tomada. Vozes erumizados se estendiara quiseteires, gincormenta descerem tudo teire serenta e tudo descerem tenduoro, ela decisão estava tomada. De coração partido, mas com uma determinação crescente, Jane decidiu terminar o relacionamento. Ser casada com John Barry, o homem que fez história no mundo da música, o homem que parecia ter tudo, não significava nada se ela não se sentisse valorizada. O amor com que sonhara não existia. O que restava era apenas uma sombra do que fora um dia. O rompimento foi brutal. O divórcio não foi um ato de reconciliação, mas um processo de sofrimento. A cidade, que fora seu refúgio, tornou-se uma prisão de memórias e promessas quebradas. Jane, uma jovem mãe com o coração despedaçado, não era mais a mesma. A vida que imaginara com ele havia desaparecido, e o que restava era apenas um eco do que poderia ter sido. Os dias que se seguiram à revelação da infidelidade foram uma mistura de desespero e aceitação. Jane tentou reconstruir sua vida, mas a imagem do marido e da amiga juntos a assombrava em todos os seus pensamentos. A devastação pessoal era insuportável, mas com o passar dos dias, ela começou a entender algo importante.
sua vida não podia mais depender de um homem que a usara como acessório. A mulher que antes fora tão cega, agora começava a enxergar com clareza. O impacto da infidelidade de John não só destruiu seu casamento, como também mudou sua perspectiva sobre o amor e os relacionamentos. O dano emocional foi profundo, mas também representou um ponto de virada em sua vida. Jane percebeu que, apesar da dor, tinha forças para seguir em frente. Embora sua vida em Londres estivesse desmoronando, a lição aprendida com essa experiência a tornaria mais forte no futuro. Mesmo em meio à dor, uma nova mulher estava nascendo. Uma mulher que não seria definida pelo fracasso de seu casamento, nem pela traição daqueles que mais amava. O casamento havia fracassado, e com ele, a ilusão do que um dia pensaram ter. Mas Jane, embora despedaçada, ainda conservava algo que John jamais poderia lhe tirar: sua capacidade de seguir em frente. Em 1968, após o término de seu relacionamento com John Barry, Jane Birkin se viu em meio a um colapso emocional e pessoal. O glamour de sua antiga vida, marcada pelo sucesso profissional e jantares de gala, já não tinha qualquer relevância. Londres, outrora um palco repleto de possibilidades, havia se tornado uma cidade sombria e vazia para ela. A jovem mãe, agora divorciada, enfrentava a árdua tarefa de reconstruir sua vida, mas a tristeza que a envolvia parecia interminável. Jane, com a filha Kate nos braços, foi obrigada a confrontar uma realidade que não havia previsto. A dor da traição de John não só afetou sua vida pessoal, como também a afastou dos holofotes onde antes brilhava. A fama que conquistara com seus papéis no cinema e na música já não a confortava. Pelo contrário, fazia com que se sentisse ainda mais distante de sua própria identidade. Ao mesmo tempo, sua aparição no filme Explosão, o filme de Michelangelo Antonioni, apesar do sucesso internacional, apresentou Jane como um reflexo de sua vulnerabilidade. Nele, Jane não era apenas uma atriz, mas uma figura solitária, desconectada do mundo, assim como se sentia na vida real. O filme a retratou não como um ícone, mas como uma mulher fragilizada, incapaz de escapar da sombra de sua própria tragédia. Embora os críticos tenham elogiado sua atuação, a verdade é que Jane não estava interpretando um papel. Naquela época, a jovem estava mergulhada em uma profunda depressão. O distanciamento emocional que sentia do mundo e das pessoas ao seu redor era palpável. A imagem da mulher bela e enigmática que a sociedade via nela não correspondia à Jane que vivenciava dor e incerteza em seu cotidiano. Em Londres, enquanto lidava com a maternidade e a solidão, Jane também começava a perceber que sua vida profissional já não a preenchia da mesma forma. As portas da indústria cinematográfica, que antes lhe pareceram abertas, já não lhe ofereciam o consolo que encontrara ali. As pressões sociais de ser uma mãe jovem, divorciada e famosa pesavam sobre ela, e a atmosfera da cidade, que antes fora seu lar, agora lhe parecia estranha e fria. Durante esse período, Jane também se viu às voltas com a identidade que havia perdido em seu relacionamento com John. O amor com que um dia sonhara agora parecia uma ilusão, e a mulher que fora antes do casamento não existia mais. A separação lhe deu a oportunidade de se reinventar, mas reconstruir sua identidade não foi tarefa fácil. Nesse processo de autodescoberta, Jane foi forçada a tomar decisões difíceis. Sua vida em Londres, assombrada pelas sombras do passado, havia se tornado insuportável. Foi então que um chamado do passado a levou a um novo destino: Paris. Embora a cidade lhe fosse desconhecida, ela sentiu que tinha pouco a perder. O que começou como uma fuga de sua vida conturbada em Londres logo se tornaria o próximo capítulo de sua vida. Após o término de seu relacionamento com John Barry, Jane Birkin se viu numa encruzilhada emocional. Londres, a cidade que testemunhara sua ascensão e queda, já não lhe oferecia o senso de pertencimento que outrora sentira. Ela havia perdido muito mais do que o marido. Perdera sua identidade, sua confiança e, o mais doloroso, sua fé no amor. Com a filha Kate nos braços e o coração partido, Jane decidiu que era hora de fugir da cidade que a vira cair. Naquele momento de desespero, o chamado da França chegou como uma luz tênue, mas significativa. Embora a ideia de se mudar para Paris não fosse algo que ela tivesse considerado seriamente antes, tornou-se uma oportunidade inesperada para um novo começo. A França representava mais do que apenas uma mudança de cenário. Era uma conexão com seu passado, com a história de seu pai e com a resistência durante a Segunda Guerra Mundial. O país, marcado por sua luta e sua cultura, parecia o lugar certo para começar a se curar.
A transição para Paris não foi fácil. Jane não falava francês e seus contatos na cidade eram limitados. De certa forma, a jovem mãe se viu lançada em um ambiente completamente novo, muito distante de seu círculo social e do mundo da fama em Londres. No entanto, foi nesse momento de sua vida que a figura de seu pai, um veterano da Segunda Guerra Mundial, começou a ganhar relevância novamente. Eles sempre foram um exemplo de resiliência, luta e sacrifício. E agora, em meio à sua própria dor, Jane buscava essa força dentro de si. Ao chegar a Paris, a cidade ofereceu-lhe a oportunidade de se reinventar, mas também apresentou novos desafios. Ela não podia deixar para trás tudo o que tinha vivido em Londres, mas tinha a chance de construir algo diferente. No instante em que pisou na cidade, sentiu-se estrangeira, mas também à beira de uma aventura desconhecida. Paris não era apenas uma fuga, era a sua última chance de recuperar algo de si mesma. A audição para Slogan, 1969, dirigido por Pierre Greenblatt, foi o primeiro passo rumo à sua reinvenção. Apesar de sua dor, Jane era uma atriz talentosa. Sua experiência no cinema lhe deu a confiança necessária para fazer o teste, mas o que ela não esperava era o impacto emocional que aquele teste teria. Durante a audição, Jane não estava atuando. Ela não estava fingindo ser outra pessoa. Em vez disso, apesar de sua juventude, ela exalava uma tristeza tão profunda que o diretor não pôde deixar de notar. O que Jane Birkin demonstrou naquela sala não foi o talento deslumbrante que o mundo conhecia, mas uma fragilidade crua que emanava de sua dor genuína. Foi um retrato de vulnerabilidade que ressoou mais do que qualquer técnica de atuação. Ela não estava apenas interpretando a tristeza, ela a estava vivenciando. Suas lágrimas não eram um ato teatral. Eram o reflexo de uma dor acumulada, de uma vida que desmoronou diante de seus olhos. A emoção em seu rosto não era apenas o resultado de um roteiro, mas a manifestação de uma mulher que havia sido destruída e agora lutava para se reerguer. Jane Birkin não era apenas uma atriz naquela sala, mas uma mulher completamente exposta, e foi isso que cativou o diretor. Apesar das suas dúvidas, Jane conseguiu o papel. O filme Slogan Isso não só lhe ofereceu a oportunidade de atuar, mas também a chance de se reconectar com uma parte de si mesma que havia sido enterrada sob anos de dor e sacrifício. Mas o que Jane não sabia na época era que sua participação em Slogan Isso também marcaria o início de algo que transformaria sua vida para sempre. Serge Gainsbourg, o homem com quem ela dividiria a tela em Sloganelle, já era uma figura conhecida na França, mas não da maneira que muitos imaginavam. Gainsbourg, um homem de 40 anos, já era conhecido por seu gênio musical e sua fama no mundo da chanson francesa, mas também era um homem profundamente marcado por sua própria turbulência emocional. Ele havia terminado recentemente um relacionamento com a famosa Brigitte Bardot, e o rompimento o deixara com um gosto amargo e uma arrogância desconcertante. No set de filmagem de Slogan, o encontro entre Serge e Jane foi completamente o oposto do que qualquer um poderia esperar. Ele, distante e desdenhoso, a encarava como se ela fosse uma mera distração em sua vida já tão desprezível. Jane, por sua vez, não conseguia evitar sentir uma mistura de desconfiança e fascínio por ele. Apesar de sua própria fragilidade, algo em Serge a atraía, mas ao mesmo tempo ela o via como totalmente inacessível, um gênio egocêntrico que parecia interessado apenas em sua música e em sua própria dor. O clima no set de filmagem de Slogan, a situação estava tensa desde o início. Serge não fez nenhum esforço para esconder seu desprezo por Jane, e ela, apesar de sua timidez, logo percebeu sua atitude. O fato de Serge a rejeitar e tratá-la com frieza a deixou perplexa, e a tensão entre eles aumentava a cada dia. No entanto, o que ninguém poderia prever era que esse relacionamento, tão carregado de desconfiança e hostilidade, logo daria lugar a uma das relações mais intensas e controversas da história da música e da cultura francesa. O que começou como um completo afastamento transformou-se em uma relação de poder. Gainsbourg viu em Jane não apenas uma mulher vulnerável, mas também uma musa para sua arte. Sua figura, tão jovem e ainda repleta de feridas, representava tudo o que ele poderia moldar à sua própria imagem. Jane, por sua vez, buscava uma âncora em um mundo que já lhe parecia incerto, e embora seu relacionamento com Serge estivesse longe de ser saudável, ela sentia que ali, com ele, encontrava algo que lhe permitia seguir em frente. Naquele exato momento, Jane se viu presa entre a dor do passado e as possibilidades de um futuro incerto.
Paris, embora lhe oferecesse a chance de se curar, também a mergulhou em um turbilhão emocional que ameaçava consumi-la. E enquanto Serge a moldava a seu gosto, Jane começou a perder algo fundamental: sua identidade. O que aprendia a Gainsbourg não era apenas um relacionamento romântico, mas também uma espécie de servidão emocional que a aprisionava completamente. O apelo da França representou não apenas uma fuga do passado, mas o início de uma nova era de sacrifícios emocionais. Em Paris, Jane Birkin encontraria uma nova vida, mas também perderia uma parte de si mesma no processo. Seu relacionamento com Serge afetaria não apenas sua carreira, mas também sua compreensão do amor e da autoaceitação. De certa forma, este capítulo de sua vida marcou o início de sua transformação definitiva. Uma musa, uma amante, uma lenda, mas ao mesmo tempo uma mulher perdida, como se o preço por ser uma figura icônica fosse, em última análise, sua própria identidade. Em Paris, Jane Birkin estava numa fase vulnerável e emocionalmente reconstruída de sua vida. A dor do término com John Barry e a sensação de ter perdido o controle sobre seu destino a levaram à Cidade Luz, em busca de algo que a libertasse do passado. Contudo, o que ela não sabia era que seu encontro com Serge Gainsbourg, um homem tão complexo quanto carismático, marcaria uma virada radical em sua vida. Gainsbourg já era uma figura conhecida, não só pelo seu talento, mas também pelos seus escândalos e pela sua atitude arrogante. Deixou a sua marca no mundo da música e do cinema, e a sua persona era envolta numa aura de provocação e desdém. Apesar do seu sucesso, Serge atravessava um período particularmente sombrio da sua vida. Tinha sido abandonado por Brigitte Bardot, a sua musa mais famosa, e encontrava-se num estado de desespero que o levou a adotar uma postura altiva e quase cruel perante o mundo. Ninguém lhe parecia suficientemente interessante, e o seu mundo era dominado por uma arrogância palpável. A chegada de Jane, uma jovem inglesa desconhecida no cenário francês, não pareceu incomodá-lo. Quando Jane chegou ao set de filmagem de Slogan, a tensão era palpável. Serge, com sua atitude desdenhosa e humor sarcástico, a encarava como se fosse uma intrusa. Ele não a via como uma atriz em potencial ou uma colega, mas como alguém a ser desprezada. No início, Jane se sentiu sobrecarregada. Sua falta de confiança e a dor do divórcio recente a tornavam ainda mais suscetível a críticas e olhares de desprezo. Contudo, algo dentro dela, uma mistura de desafio e uma busca desesperada por um propósito, a mantinha firme. O clima no set de filmagem de Slogan, a atmosfera estava carregada de tensão. Serge, ao que parecia, não levava ninguém a sério. E Jane, embora inicialmente tentasse manter distância emocional, logo percebeu que não podia negar a atração que sentia por ele. Era uma atração que não provinha apenas de sua aparência ou fama, mas de algo mais profundo. Um fascínio por seu tormento e seu gênio. Jane via em Serge algo que ela mesma sentia. Uma luta constante entre vulnerabilidade e fúria, entre o desejo de ser amada e a incapacidade de se deixar amar. Os primeiros contatos entre Jane e Serge foram estranhos e repletos de desprezo. Serge frequentemente a ignorava completamente, e quando não o fazia, seus comentários eram sarcásticos e cruéis. Jane, por sua vez, tentava manter a compostura, mas não conseguia evitar se sentir insignificante diante da presença avassaladora dele. Para ela, Serge representava poder, independência e música em sua forma mais pura, mas também a arrogância e o desprezo que agora pareciam dominar sua vida. Cada vez que ele a olhava com aquela mistura de indiferença e desconfiança, algo dentro de Jane se acendia, mas não da maneira que ela esperava. Seu relacionamento com Serge, longe de ser uma simples conexão romântica, começou a tomar um rumo muito mais complexo. A tensão entre eles logo se tornou sexual. À medida que passavam mais tempo juntos no set de filmagem, as provocações mútuas entre eles aumentavam. Serge, com seu jeito cínico e experiente, parecia se deleitar com o desconforto de Jane, enquanto ela, apesar da própria dor, não conseguia evitar a atração pela intensidade da presença dele. Serge era um homem que, como ela, estava destruído, mas de uma maneira diferente. Sua arte, sua música, tudo o que ele havia construído, era seu refúgio, mas também sua ruína. Jane, por outro lado, não conseguia entender como alguém tão brilhante podia estar tão preso em seu próprio mundo de dor. O primeiro beijo deles foi mais uma explosão de emoções reprimidas do que um ato de amor genuíno. Foi um beijo carregado de desespero, raiva e uma espécie de necessidade de pertencer.
Não foi um beijo romântico, mas uma manifestação física da turbulência emocional que ambos sentiam. Para Jane, aquele beijo marcou o início de um relacionamento que não podia ser controlado nem compreendido logicamente. Para Serge, foi o começo de um vínculo que ele usaria para alimentar seu próprio ego e genialidade criativa, independentemente das consequências emocionais. Cinema, e mais especificamente o filme Slogan Não, só aproximou Jane e Serge em um set de filmagem, como também os mergulhou em um relacionamento tóxico e destrutivo. Conforme o filme avançava, o relacionamento deles também se desenvolvia. O que começou como uma atração mútua, alimentada por sedução intelectual e física, logo se tornou algo mais complexo. Jane, apesar de estar ciente da natureza egocêntrica e cruel de Serge, não conseguia evitar se sentir cativada por ele. Para Serge, Jane era a musa perfeita. Ela personificava tudo o que ele queria explorar através de sua música. Fragilidade, beleza fugaz, juventude desmoronando sob o peso da realidade. Para ele, Jane era alguém que ele podia moldar à sua vontade. Alguém que, embora vulnerável, possuía uma pureza que inspirava nele uma fascinação quase patológica. Jane, por sua vez, sentiu-se presa. Ela estava perdida em meio à própria dor, a necessidade de encontrar algo mais na vida e a pressão de estar com alguém tão intensamente absorvente quanto Serge. O que começou como uma dinâmica de poder rapidamente se transformou em dependência emocional. Serge a usava para alimentar sua arte, mas também a devastava emocionalmente. Jane, por sua vez, via nele uma forma de redenção, uma saída da escuridão em que estava presa. Mas o que ela não percebia era que, ao se aproximar dele, não estava apenas buscando consolo, estava se perdendo cada vez mais. À medida que o relacionamento se intensificava, Jane se sentia mais presa do que nunca. Serge, com seu gênio destrutivo, rapidamente a transformou em sua musa, mas também em sua vítima. Enquanto ele explorava seus próprios demônios através dela, Jane afundava cada vez mais na escuridão de sua própria existência. Paris, que a princípio lhe ofereceu a promessa de um novo começo, tornou-se o palco de seu cativeiro emocional. O relacionamento com Serge, longe de ser a salvação que ela esperava, estava lentamente a consumindo. O encontro com Serge Gainsbourg, embora inicialmente marcado por desprezo e rejeição, transformou-se na faísca de uma relação que marcaria irrevogavelmente a vida de Jane. O que começou como uma atração superficial e uma colaboração profissional evoluiu para uma ligação profundamente destrutiva. Em Serge, Jane encontrou tanto o que precisava quanto o que temia. O relacionamento que floresceu entre eles definiria os anos seguintes de sua vida, moldando sua carreira e seu destino de maneiras que nem ela nem Serge poderiam ter previsto. A relação entre Jane Birkin e Serge Gainsbourg começou como um jogo de sedução, mas logo se transformou em algo muito mais complexo. Apesar das tensões iniciais, os dois começaram a compartilhar uma conexão tão poderosa quanto destrutiva. Para Jane, cada dia com Serge era uma batalha emocional, uma luta constante entre o fascínio por seu gênio e a crescente frustração com seu egoísmo. Desde o início, Serge exerceu uma influência magnética sobre ela. Sua atitude desdenhosa e indiferença despertaram algo em Jane que ela não conseguia controlar. Havia algo em sua visão de mundo, em seu sarcasmo e rebeldia, que a atraía profundamente. Serge era um homem que não precisava provar nada, pois já havia conquistado o mundo da música e do cinema. Seu gênio era inegável, assim como sua brutalidade emocional. Jane não conseguia entender como alguém tão brilhante podia ser tão cruel. Serge não tinha escrúpulos em magoá-la, tanto em público quanto em particular. Ele zombava dela, a menosprezava, mas ao mesmo tempo precisava dela, a procurava, e essa dualidade a deixava perplexa. Às vezes, Serge a tratava como uma criança, mas em outras a via como uma musa que podia ser moldada a seu gosto. Jane sentia que, por algum motivo, ele a via como algo frágil, algo que poderia se quebrar. A atmosfera em que se encontravam, tão carregada de tensão e contradições, impedia-os de enxergar com clareza. Serge, assim como Jane, estava destruído por dentro. Seu relacionamento com Brigitte Bardot o havia marcado profundamente. Mas não era apenas o término que o definia. Ele era um homem perdido em seu próprio gênio, preso em sua própria escuridão, e projetava tudo isso em Jane. O que em sua mente era uma forma de arte e criatividade, na prática se tornou um campo de batalha emocional.
Jane, por sua vez, estava dividida entre o desejo de escapar da própria dor e a necessidade de encontrar sentido na vida. Serge representava uma fuga, uma figura poderosa que, de certa forma, a absorvia. A presença de Serge, por mais destrutiva que fosse, a mantinha alerta, viva. Cada olhar que ele lhe lançava, cada palavra dolorosa, parecia ter o propósito de levá-la ao limite do que ela acreditava ser capaz de suportar. Ao longo do relacionamento, Jane começou a se perguntar se o que sentia por Serge era amor ou simplesmente uma profunda necessidade de ser vista, de ser reconhecida. Para Serge, Jane não era uma mulher com identidade própria, mas uma extensão do seu ego, uma tela na qual ele podia projetar seus desejos e medos. Ele precisava dela para alimentar sua arte, mas também para sustentar seu narcisismo. A conexão entre eles não era pura nem saudável, mas era inegável. Jane, apesar de tudo, não conseguia evitar a atração por Serge, por aquela mistura de genialidade e autodestruição que o tornava impossível de ignorar. O conflito interno de Jane estava aumentando. Por vezes, ela se pegava questionando a própria identidade. Seria ela a jovem inglesa perdida que viera a Paris em busca de refúgio para sua dor? Ou estaria se tornando algo que jamais imaginara ser? Seria ela apenas mais uma musa para um homem que não compreendia a verdadeira essência do amor? Serge não a amava, não da maneira como ela desejava ser amada. Ele a usava, a moldava, a transformava em algo que pudesse consumir, mas jamais a tratou com o respeito que ela merecia. O que parecia ser uma história de amor entre duas pessoas que se entendiam profundamente era, na realidade, bem diferente. Era uma história de carência, de dependência emocional e artística, mas não de amor genuíno. Jane estava se perdendo no relacionamento e, pior ainda, não tinha certeza se conseguiria reencontrar a si mesma. À medida que seu vínculo com Serge se aprofundava, sua identidade se tornava cada vez mais confusa. Ela não sabia mais quem era fora do relacionamento com ele. Sua vida, que antes refletia seus sonhos e aspirações, agora girava em torno de Serge, e essa inversão estava lhe custando mais do que ela imaginava. A confusão em torno da atração entre Jane e Serge atingiu o seu auge quando eles começaram a criar juntos. A colaboração deles não se limitou apenas a slogan, mas também na música. Serge, que havia composto canções para outros artistas, começou a escrever para Jane. Mas essas canções não eram apenas canções de amor. Eram retratos do relacionamento deles, das suas lutas, do seu tormento emocional. Cantando as letras dele, Jane se viu mais presa do que nunca numa teia de emoções que a dilacerava por dentro. Cada apresentação, cada nota a levava a um lugar sombrio, onde a linha entre musa e vítima se tornava tênue. O que Serge ofereceu a Jane não foi apenas sua música, mas uma manipulação emocional tão sutil quanto eficaz. A cada palavra que ele compunha para ela, a cada letra que ela cantava, Jane perdia uma parte de si mesma. Ela não era mais apenas a atriz ou a cantora, mas mais uma peça no jogo de Serge, um jogo que só ele controlava. Mas Jane não conseguia deixá-lo. Embora reconhecesse a dor que ele lhe causava, ela também sabia que Serge a havia transformado em algo que ninguém jamais havia conseguido. Um ser emocionalmente vulnerável e exposto, porém vivo de uma forma que ela nunca experimentara antes. A intensidade do relacionamento a mantinha à beira do desespero, mas também lhe oferecia um senso de existência, de pertencimento, mesmo que esse algo fosse um relacionamento profundamente disfuncional. A confusão de Jane não se resumia apenas a sentimentos, mas também à identidade. Quem era ela agora? Jane Genius, a jovem inglesa que viera a Paris em busca de um novo começo, ou a mulher agora emocionalmente dependente de um homem como Serge Gainsbourg, um homem que não podia lhe oferecer o que ela realmente precisava, o amor sincero e o respeito que merecia. O que começou como uma atração física e emocional transformou-se num vórtice que consumiu Jane, levando-a a uma encruzilhada da qual não sabia como escapar. Seu relacionamento com Serge não a definia por quem ela era, mas por quem ele a fazia ser. E assim, presa entre o gênio e a crueldade dele, Jane Birkin continuou sua luta interna, navegando pelas águas turbulentas da paixão, da confusão e da autodestruição. À medida que o relacionamento entre Jane Birkin e Serge Gainsbourg se aprofundava, a dinâmica de poder e vulnerabilidade tornava-se cada vez mais complexa. O que inicialmente fora uma luta entre desprezo e atração,
rapidamente se transformou em um jogo emocional muito mais complexo e destrutivo. Presa no turbilhão de sentimentos conflitantes, Jane se viu envolvida em um relacionamento que, ao mesmo tempo, a dilacerava e a mantinha viva de maneiras que ela não conseguia explicar. Apesar de ter consciência de quão tóxico era seu relacionamento com Serge, Jane não conseguia se desvencilhar dele. A cada palavra cruel, a cada manipulação emocional, ela encontrava uma estranha forma de consolo. Serge não só a transformara em sua musa, mas também em uma prisioneira emocional. Contudo, essa prisão continha algo que Jane não podia negar: a sensação de estar no centro de algo, de fazer parte de um mundo único. Mesmo que esse mundo fosse marcado pela escuridão, o que começou como fascínio pelo gênio e arrogância de Serge transformou-se em uma dependência quase viciante. Jane se viu presa em um ciclo onde amor, arte e destruição estavam tão intimamente entrelaçados que ela não conseguia mais distinguir o que era real do que não era. Serge, com seu talento incomparável, a imergiu em um universo de emoções intensas e perigosas, enquanto ela, cada vez mais vulnerável, se agarrava a ele, buscando desesperadamente algum consolo em meio ao caos. A dependência emocional de Jane em relação a Serge refletia-se não só na sua vida pessoal, mas também na sua carreira. À medida que se envolvia cada vez mais no mundo de Serge, seus próprios projetos e ambições começaram a ficar em segundo plano. Os filmes, a música e as oportunidades profissionais que antes a motivavam desapareceram, enquanto ela se dedicava inteiramente ao seu relacionamento com Serge. A mulher que um dia sonhou em ser reconhecida por seu próprio talento, passou a enxergar sua vida profissional através das lentes de Serge, que ditava não apenas as músicas que ela deveria cantar, mas também o papel que ela deveria desempenhar na vida dele e em sua arte. Serge não apenas moldou sua carreira, mas também sua identidade. O homem que antes a desprezava e a tratava com indiferença, agora a possuía de uma forma muito mais profunda e prejudicial. Cada vez que ela se entregava a ele, fazia-o não apenas como amante, mas também como artista, musa e, em última instância, como vítima de sua necessidade de aceitação e amor. Serge via em Jane uma figura que podia moldar a seu bel prazer, uma mulher que, mesmo ciente de sua manipulação, não conseguia evitar segui-lo. Para ele, Jane não era uma mulher com suas próprias aspirações e desejos, era uma tela na qual ele podia projetar suas fantasias mais sombrias, uma vítima disposta a ser moldada e remodelada de acordo com seus próprios desejos. A relação entre Serge e Jane tornou-se uma espécie de dança perigosa, onde cada passo que davam os aproximava da autodestruição. A paixão entre eles não era apenas uma questão de atração física, mas de controle emocional. Serge, como um maestro, guiava todos os aspectos da vida dela, mas o fazia de uma maneira tão sutil e calculada que Jane nunca percebeu completamente o que estava perdendo. Cada canção que ela cantava, cada apresentação que fazia, era impregnada pela influência de Serge. Mas não era uma influência criativa que a libertava. Era uma influência que a aprisionava cada vez mais em uma teia emocional da qual ela não sabia como escapar. Presa nessa dependência emocional, Jane não estava apenas perdendo sua identidade, mas também sua capacidade de tomar suas próprias decisões. Ela não conseguia mais pensar em sua carreira ou em sua vida sem considerar a influência de Serge. A confusão era total. O que inicialmente fora uma forma de escapar de sua própria dor, tornou-se uma prisão emocional, na qual se viu presa, sem saber como se libertar. O preço da paixão com Serge era alto. À medida que Jane se envolvia cada vez mais com ele, começou a perder o controle da própria vida. Serge não só ditava sua carreira, como também exigia constantes sacrifícios emocionais. Jane já não sabia quem era fora daquele relacionamento. Era ela a mulher que viera a Paris na esperança de encontrar algo mais? Era ela a musa de um homem cujo gênio a cativara, mas cuja crueldade a destruía lentamente? O pior de tudo era que, apesar de todo o mal que Serge lhe causou, Jane não conseguia deixá-lo. A paixão que compartilhavam, embora destrutiva, era tão intensa que ela não conseguia imaginar sua vida sem ele. Era uma relação marcada pela dor e dependência, mas também por uma estranha necessidade de se sentir viva, de se sentir parte de algo maior. Serge a moldava, a despedaçava, mas também a nutria de uma maneira que só ele sabia. O fascínio por seu gênio e sua arte era tão forte que Jane não conseguia parar de buscar sua aprovação, mesmo sabendo que,
a cada vez que o fazia, se distanciava ainda mais de si mesma. O ciclo de paixão e sofrimento continuou. Serge, com sua natureza volátil e gênio destrutivo, mantinha Jane presa em seu jogo. Ela, por sua vez, permanecia musa, amante e vítima, tudo ao mesmo tempo. O relacionamento com Serge Gainsbourg não era mais apenas uma história de amor, mas uma história de sacrifício pessoal. Jane começara a se perder nele e, embora soubesse que sua vida emocional estava em perigo, não conseguia parar de se entregar. A intensidade de suas emoções a mantinha viva, mesmo ao custo de sua própria identidade. A paixão que compartilhavam não a libertava, pelo contrário, a destruía. O relacionamento com Serge, que a princípio parecia ser uma fonte de inspiração e criatividade, havia se transformado em um campo de batalha emocional. E nesse campo de batalha, Jane, embora consciente da dor que sentia, persistia, presa na teia do seu próprio desejo de pertencer, de ser vista e reconhecida pelo homem que transformara sua vida de maneiras que ela jamais imaginara. O número 5 bis da Rue de Verneuil, em Paris, tornou-se o palco da transformação definitiva de Jane Birkin. Não apenas um local físico, mas um símbolo da metamorfose pela qual sua vida estava passando. A casa de Serge Gainsbourg, uma mansão repleta de luxo decadente, tornou-se sua prisão emocional. Cada cômodo era impregnado pela mesma escuridão que Serge carregava dentro de si. Um lugar onde arte e sofrimento coexistiam sob a mesma estrutura. A atmosfera no número 5 bis da Rue de Verneuil era singular, como um mausoléu de vaidade. As paredes, revestidas de veludo preto, transmitiam uma sensação de isolamento, como se todo o edifício tivesse sido projetado para manter seus habitantes presos em seu próprio mundo, alheios ao mundo exterior. Havia algo de estranho e opressivo no lugar, como se a própria casa fosse um reflexo da escuridão que dominava a vida de Serge. Cada canto da casa parecia contar uma história de traição, triunfo e derrota. O piano C, Bechstein, o Fura F, I, símbolo do gênio de Serge, estava rodeado por cinzeiros transbordando de bitucas de cigarro, uma metáfora visual para a vida de excessos e autodestruição que Serge havia escolhido para si. Para Jane, aquele lugar não era apenas onde moravam, mas uma representação tangível de sua ruína. O processo de transformação de Jane no número 5 bis da Rue de Verneuil não foi apenas emocional, mas também simbólico. Ali, ela não era apenas a jovem atriz e cantora que havia chegado a Paris. Ela era a mulher que perdia sua identidade no processo de se tornar a musa de Serge. A casa de Serge representava o espaço onde Jane gradualmente abandonava sua vida anterior para ser remodelada à sua imagem e semelhança. Sua voz, seu corpo e sua alma tornaram-se parte de um jogo que ela não controlava. Serge, com seu poder sobre ela, ditava o tom de sua vida, o que ela deveria sentir, o que deveria cantar, como deveria se vestir, como deveria existir. O lugar, longe de ser um refúgio, a aprisionava ainda mais. Conforme as paredes do número 5 bis da Rue de Verneuil se fechavam lentamente ao seu redor, Jane começou a perceber que o preço de ser a musa de Serge não se media apenas em sacrifícios emocionais, mas na perda de sua própria essência. O amor que sentia por ele, embora visceral, não era o amor saudável e recíproco com que sonhara. Era uma relação que se alimentava de sua vulnerabilidade, de seu desejo de ser vista e validada por alguém que jamais poderia amá-la da maneira como ela ansiava ser amada. O impacto emocional desse ambiente sobre Jane foi profundo. À medida que Serge a moldava, a ensinava e a usava, Jane começou a perder a noção de quem era. Ela não era mais apenas uma jovem inglesa em busca de um propósito. Agora estava se tornando uma criação de Serge, uma peça de sua arte, sua esposa, sua musa, sua sombra. E como qualquer sombra, ela se desvaneceu com o tempo, dissolvendo-se cada vez mais no universo sombrio de Serge Gainsbourg. A mulher que chegara a Paris cheia de esperança estava desmoronando sob o peso de um relacionamento controlador e emocionalmente dependente. O número 5 bis da Rue de Verneuil, portanto, não era apenas uma casa, mas o lugar onde Jane perdeu o último resquício de si mesma. Um lugar onde a intensidade de seu relacionamento com Serge a despojou de sua independência, de sua voz, de sua liberdade. A relação entre Jane Birkin e Serge Gainsbourg deixou uma marca indelével na história da música e da cultura francesa.
O que começou como uma história de sedução e dependência emocional transformou-se numa das colaborações artísticas mais influentes do século XX. Apesar dos sacrifícios pessoais que Jane teve de fazer, a sua relação com Serge não só a definiu como pessoa, como também consolidou o seu estatuto de ícone da cultura francesa. Mas para Jane, essa transformação não foi indolor. Enquanto as pessoas a viam como uma musa, uma figura que inspirava grandes canções e músicas imortais como Eu Te Amo, Eu Também Não. A realidade por trás de sua vida era bem diferente. Sua relação com Serge não era apenas artística, mas um vínculo tóxico que ultrapassava os limites do amor e da manipulação. A musa que Serge havia moldado não conseguia mais escapar de sua influência, e embora seu nome agora estivesse inscrito nos anais da história, Jane se sentia mais perdida do que nunca. Ao longo de seu relacionamento com Serge, Jane foi gradualmente perdendo sua identidade. Enquanto se tornava um símbolo da música e da moda francesa, sua vida pessoal era uma luta constante. Serge não só a usara para sua arte, como a submetera a um processo emocional tão destrutivo que Jane às vezes se perguntava se estava realmente vivendo sua própria vida ou se havia se tornado uma personagem criada por Serge. Apesar da fama que compartilhavam e da glória que Jane alcançou como sua parceira, a sombra de seu relacionamento com Serge nunca a abandonou. Enquanto Serge seguia sua carreira como um dos artistas mais brilhantes e provocativos de sua época, Jane se via presa em uma dualidade. Por um lado, era vista como uma lenda, uma figura que transcendia o tempo. Por outro, era marcada por uma profunda tristeza, uma solidão que não conseguia compartilhar com o mundo. O que Serge deu a Jane foi ao mesmo tempo uma dádiva e uma maldição. Embora seu relacionamento com ele a tenha impulsionado a um nível de reconhecimento que poucos artistas alcançaram, também a privou de algo insubstituível: sua independência emocional e seu senso de identidade. Serge, em seu gênio destrutivo, ofereceu a Jane uma vida repleta de arte, música e paixão, mas também a arrastou para um mundo onde ela já não sabia quem era fora de sua influência. O fim do relacionamento deles, como muitos sabiam, não foi fácil. O término era inevitável, mesmo que ambos soubessem que suas vidas não poderiam continuar juntas. No entanto, o estrago já estava feito. Jane havia sido transformada por Serge, não apenas como artista, mas como pessoa. Embora tenha conseguido escapar do relacionamento, ela nunca conseguiu se desvencilhar completamente de Serge e do que ele representava em sua vida. Jane Birkin, a musa, a atriz, a cantora, nunca mais seria a mesma. A mulher que um dia sonhou em ser reconhecida por seu talento e conquistas havia desaparecido. Em seu lugar restou uma figura icônica, uma lenda, sim, mas também uma mulher marcada por um relacionamento que a consumiu. Sua história de vida com Serge Gainsbourg tornou-se um exemplo de amor tóxico, sacrifício, mas também resiliência. Apesar de tudo, Jane ainda estava viva, de certa forma, e seu legado continuaria a crescer enquanto ela lutava para se reconstruir após a tempestade. A musa de Serge Gainsbourg, a mulher que cativou o mundo com sua fragilidade e beleza, permaneceria uma figura central na história da música e da cultura francesa, mas por trás de sua lenda, permanecia a mulher que havia perdido a própria voz nesse processo.